CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Fala, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a mais um painel de rastreamento. Hoje estou com meu grande amigo Juliano aqui. Hoje estou de volta, Juliano. Estou de volta. Aí sim. Legal, Cristiano. E estamos com o Victor Hugo, da Actavox, e vamos falar sobre técnicas em vendas. Hoje um papo muito legal. E na hora que falamos, é vendas, falei, estou nessa live que vai ser muito show. Então estamos aqui para aprender e um bate-papo muito bacana. Juliano, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cristian. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor, por ter aceitado esse convite. É uma pessoa, assim, bastante disputada e é um consultor muito famoso aí. Eu fiz questão de convidá-lo porque vendas é uma coisa, assim, muito frágil na vida da gente, né? A gente sempre tem que estar vendendo alguma coisa, a gente sempre tem que estar se vendendo nossos produtos, vendendo nossos serviços, né? Então, nada melhor do que trazer um especialista aqui para falar com a gente, né, Vitor? Boa noite, Juliano, Christian, boa noite, pessoal, prazer falar com vocês, muito bom estar aqui com vocês hoje, eu espero poder ajudar vocês e trazer coisas úteis para o dia a dia da galera do rastreamento aí. Boa, e pessoal, você que está assistindo e quer aproveitar esse conhecimento, manda suas perguntas aqui no chat para a gente, que ao longo desse bate-papo a gente vai fazer as perguntas aqui para o Victor e para o Juliano. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar esse conteúdo e vamos para cima que hoje temos uma programação intensa nessa live. Bacana. Ó, pessoal, o Vitor, eu vou compartilhar aqui minha tela, acho que já entrou. O Victor Hugo, ele é da empresa Actavox, tá? Consultoria e capacitação de vendas. Se vocês quiserem depois, anotem o site aí, tem bastante informação da empresa lá, né? E ele vai se apresentando ao longo da live. Ele deu essa dica para mim aqui, né? Vamos lá. Introdução e fundamentos para técnicas de vendas, né? Quais são as forças que agem sobre todas as vendas? O que acontece nas vendas? O que é vender, né? Um bug no cérebro, ele vai falar. Ele estuda muito a questão neural aí da situação aí da venda, né? O que é que motiva o ser humano a comprar alguma coisa, né? Todas essas respostas aí, ó, vão ajudar a gente a solucionar alguns problemas nossos pelo nosso caminho aí, né? Afinal de contas, a gente sempre tem que vender alguma coisa, né? Vamos lá. A palavra é sua, Vitor. Beleza. Pessoal, vamos falar então de vendas, né? Vocês estão aí no segmento de rastreamento,
Alguns de vocês fazem vendas, alguns nem tanto. Mas a gente sempre fala que vendas é útil para todo mundo, né? Todo mundo vende em algum momento na vida. Em muitos momentos, né? Quase todo dia a gente está vendendo, né? Vendendo uma ideia, vendendo a nossa própria imagem, né? Vendas e marketing. E vamos lá, vou começar aqui bem do zero. A gente tem vou mostrar para vocês todos os treinamentos que a gente tem, para vocês terem uma ideia. A gente vai partir do zero com material bacana que a gente usa em academias de vendas de empresas, e toda semana a gente está ministrando alguma coisa. Vou compartilhar minha tela, que já ajuda aqui, para ilustrar. E como o Juliano comentou, eu vou me apresentando ao longo do treinamento aqui, ao longo da live. E vocês vão me conhecer. No final, vocês vão estar me conhecendo bem. Tá? A Actavox é uma consultoria especializada na área de gestão comercial. A gente implanta processo comercial, revê o processo comercial das empresas e dá treinamentos também. Mais ou menos metade do que a gente faz é treinamento e metade é processo. Vamos lá. Esse treinamento que a gente vai dar para vocês, um pedacinho aqui, é um pedaço do que a gente chama de treinamento essencial, técnicas de vendas, o módulo essencial, que é aquele que todo mundo tem que ter para vendas. A gente vai falar um pouquinho desse módulo, dessa primeira parte aqui desse módulo, e depois a gente vai falar no final sobre técnicas de fechamento. Muito legal esse pedaço também, que o Juliano até imaginou que pudesse ser mais útil para vocês também. Além desse de vendas essencial, a gente tem um que a gente chama de vendas intermediárias. Hoje de manhã eu estava fazendo aqui o Spin Selling, não sei se alguém já ouviu falar. Spin Selling é uma das metodologias de vendas mais conhecidas do mundo, uma metodologia de vendas consultivas, investigativas, muito legal. Hoje de manhã eu fiz aqui. Tem um treinamento bacana para vendedor lidar com preço, né, que é uma objeção, provavelmente a mais comum em vendas, que é a objeção de preço. Tem muito vendedor que tem muita dificuldade em conseguir vender sem ter que queimar preço. Tem a parte de planejamento de território e essa parte de planejamento de visitas que a gente fez na semana passada também, um outro cliente aqui, que é muito boa. Tem também vendas avançadas, onde a gente entra nessa parte de neurociência, que o Juliano comentou, e tem vieses cognitivos, né, bugs do cérebro que impactam em vendas e negociação. Essa aqui é muito legal, que eu fiz hoje também, gatilhos mentais de persuasão, e um baseado num teste de perfil chamado DISC, que dá um modelo muito legal para os vendedores usarem no dia a dia de vendas. Beleza? Então tem outros aqui que a gente pode depois mostrar para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui nesse nosso primeiro módulo e vou fazer já de cara uma pergunta para vocês, né? Onde é que acontece a venda de vocês, né? Do negócio de vocês? Em que lugar acontece a venda, né? Normalmente as pessoas vêm comentando, acontece no telefone, acontece lá no escritório do cliente, acontece na rua, na loja. Tudo isso está correto, né? Só que, se eu disser para vocês que todas as vendas em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa, acontecem no mesmo lugar, vocês acreditariam? Todas as vendas acontecem no mesmo lugar, que é dentro da cabeça do cliente. Se vocês pensarem, né, a decisão de compra acontece dentro da cabeça do cliente, não é isso? Lá dentro que ele está formando ideias sobre a gente, sobre o nosso produto, e vai decidir se ele compra da gente ou não, ou se compra do nosso concorrente. E lá dentro da cabeça do cliente tem uma luta entre duas grandes forças, né? Uma que faz a gente querer comprar e uma que faz a gente não querer comprar. Em técnicas de vendas, o que faz a gente querer comprar alguma coisa, nós chamamos de percepção de valor. Valor percebido. Então, quem já comprou um carro por aí, né? Basicamente, ninguém comprou carro. A gente compra ou transporte, ou segurança, ou conforto, ou status, alguma coisa desse tipo. Se você não precisa desses 4, você não vai comprar um carro por mais barato que ele esteja, né? Se você não tem valor para você, você não vai guardar aquele trambolho na garagem e gastar dinheiro naquilo, empatar dinheiro. Se não tiver um valor percebido, você não compra nada.
E, do outro lado, tem o outro bichinho lá lutando para a gente não comprar, que em técnicas de vendas a gente chama isso de objeção ou objeções. Objeções. Objeção é qualquer coisa que atrapalhe a venda. O preço, por exemplo, a gente comentou aqui, é uma objeção muito característica, muito típica. E o que acontece, o fato de a venda acontecer dentro da cabeça do cliente tem uma característica muito interessante. Aqui dentro do nosso cérebro, nada é concreto. Tudo é uma abstração. Na prática, o que significa? Que cresce e diminui, aumenta ou diminui de importância rapidamente o tempo inteiro. E eu vou provar para vocês isso aí. Vou provar para vocês com uma historinha. Vamos supor que vocês entraram no shopping e estão querendo comprar uma calça, viram uma calça que vocês gostaram, essa calça aqui, experimentaram a calça, provaram e a calça caiu super bem. Puta, adorei essa calça, ficou muito boa. E aí você chega lá, aí a percepção de valor aqui foi lá para cima, né? Na sua cabeça, a percepção de valor subiu. E aí você pergunta o preço para o vendedor. E aí, quanto custa essa calça? E aí ele vai lá e te fala, tá R$200. Aí, nesse momento, a objeção cresceu e ultrapassou a percepção de valor. Aí você pensou, puta, 200 pau, meu, no meio da pandemia aqui, não estou podendo gastar muito, não estou precisando tanto da calça. Aí você fala para o vendedor, eu vou dar uma pensada, depois eu volto. Beleza, foi embora. R$200 nesse momento era uma objeção grande na sua cabeça. E aí você andou no shopping, passou na frente de uma outra loja, você viu a mesma calça, igualzinha, você foi, experimentou, pegou, era idêntica a calça. Falou, nossa, de novo a mesma calça, acho que é um sinal, né? Preciso levar essa calça. Quanto custa essa calça? Aí o vendedor fala para você, R$500. R$500. O que se passa na cabeça de vocês agora? Nesse momento, o que vocês pensam? Provavelmente, caramba, 200 pau estava barato ali. Vou voltar e vou comprar aquela calça de 200, né? Agora, uma pergunta para vocês, né? R$200 parece que é uma coisa super matemática, é um número, né? Parece super concreto. Mas como é que há 2 minutos atrás, R$200 eram caros na sua cabeça, era uma objeção enorme, e agora, de repente, ele encolheu na sua cabeça e você voltou lá e comprou feliz aquela calça? Porque tudo que está dentro da cabeça da gente é abstrato, cresce e diminui o tempo inteiro. E eu provei para vocês, na cabeça de vocês agora, essa percepção se mexeu. E é assim que acontece na cabeça dos clientes. E aí você está feliz da vida, comprou essa calça, está saindo do shopping, fez um bom negócio, aí você viu a mesma calça lá na saída do shopping, numa lojinha igualzinha, e a mesma calça estava por R$50. O que você faz agora, né? Se mata, fica bravo, vai lá e devolve a calça. E, caramba, R$200 estava caro. É falsa. Ela pensa que é falso, mas é igualzinha. Os R$200 que pareciam caros ficaram baratos, ficaram caríssimos depois, você ficou bravo e foi lá e devolveu. Dentro da cabeça da gente, pessoal, nada é concreto. Tudo pode variar em termos de percepção. E vendas, na verdade, é isso. Vendas é você trabalhar, e tem técnica para isso. Tem técnica para você maximizar a percepção de valor e minimizar a percepção das objeções na cabeça do cliente. Depende de como você fala, da forma que você fala, do que você falar, de como você apresentar as coisas, a percepção de valor cresce e a percepção das objeções diminui, e aí eu jogo uma técnica de fechamento. Vendas, na verdade, é isso. Maximizar a percepção de valor, minimizar a percepção das objeções e fechar uma venda, às vezes passando ou não por uma negociação, um processo de negociação. Basicamente isso que é vendas, tá? E eu provei para vocês que as coisas crescem e diminuem. Por exemplo, está aqui, isso aqui é a Academia de Vendas da Actavox. A gente fez, por exemplo, a Academia de Vendas da Gol, a Academia de Vendas do Banco Cacique, a Academia de Vendas da Solaris, que hoje fez uma fusão com a Mills, uma empresa na área de construção. E a gente aplica esses treinamentos que vocês estão vendo na tela aí há mais ou menos 15 anos, desde que a gente fundou a Actavox em 2005. E todas essas técnicas que vocês estão vendo aqui
servem justamente para que dentro da cabeça do cliente a gente trabalhe percepção de valor, as objeções, para chegar a um fechamento, eventualmente ou não, passando ou não por uma negociação. Tá? Vocês podem ver com calma depois, isso vai ficar gravado no canal da CT Segurança aí. Se vocês tiverem curiosidade, pedem aí para o Juliano e a gente faz algum outro módulo para vocês aí. Legal? Vamos fazer aqui. Já estou bem animado aqui. Eu estou aprendendo bastante já. Vamos lá. É isso aí. Então, vendas é isso e existe técnica para a gente fazer isso. Vou compartilhar com vocês algumas coisinhas, né? Uma coisa importante, né? E o Juliano comentou bem, eu tenho dois caminhos paralelos na minha carreira aqui, né? Eu sempre me interessei por esse negócio que é a mente humana. Desde o começo da década de 90, lá que eu leio livros sobre isso, estudo sobre o assunto. E também gosto muito de vendas, né? Eu era, na verdade, de marketing e caí em vendas por acaso, né? A gente costuma dizer que tem dois tipos de vendedor. O vendedor por opção e o vendedor por falta de opção, né? Eu era um desses, confesso, por falta de opção. Eu caí em vendas, eu nem queria vendas, né? Eu nem gostava de vendas, tinha até meio vergonha de dizer que eu era vendedor. Naquela época não era tão valorizado, era de vendas. Hoje em dia mudou bastante, né? A gente vê muito jovem que está se formando e quer trabalhar em vendas. Vendas se tornou uma carreira desejada. Na época, antigamente, uns 15, 20 anos atrás, não era muito tão glamourosa. Hoje está uma das carreiras mais disputadas hoje em dia. Mas eu caí em vendas por falta de opção e vou ficar um tempo aqui, depois eu volto para o marketing. Marketing era mais chique, mais legal. Mas quando eu caí em vendas, eu dei duas sortes, né? Eu caí numa empresa japonesa e o meu chefe era um japonês campeão mundial de vendas da Matsushita, o Yoshizumi-san. O japonês não falava nada de português, falava mal inglês, mas o cara era um vendedorzaço, muito bom vendedor. E eu comecei a criar gosto pela coisa, né? E tem um amigo meu chamado Paulo Shiva, que ele é vendedor desde adolescente, e ele é apaixonado por vendas. Ele me passou esse gosto por vendas. Eu aprendi com ele a gostar de vendas e depois descobri que eu não queria mais sair de vendas, não. Era a área que eu queria me desenvolver. Aí eu fiz a opção por vendas e comecei a me desenvolver em vendas. E o que é legal é que minhas duas paixões são vendas e a mente humana, elas se fundem porque a venda acontece dentro da mente de uma pessoa. E aí eu faço palestras sobre processo decisório, bugs do cérebro, viés cognitivo, neuronegociação. Faço palestras com essa queda muito grande por neurociência e psicologia e junto isso com vendas. Uma das coisas legais é a gente entender como é que funciona a mente humana em termos de motivação. Motivação é aquilo que faz a gente, aliás, vem do latim, de uma palavra chamada movere, que significa se mover, quer dizer, sair de um lugar e ir para o outro. Motivação é uma ciência que diz o que faz a gente sair de uma coisa e ir para outra, fazer qualquer coisa. E aí eu costumo perguntar para o pessoal, motivação tem mais a ver com prazer ou mais a ver com dor? Né? E o que a gente sabe de estudos científicos aí de neurociência é o seguinte, tem a ver com os dois. Eles pegaram, vou descrever para vocês um estudo científico que fizeram com ratinhos. Eles fazem muito estudo com ratinho para entender como é que funciona o cérebro, né? E aí colocavam eletrodos na cabeça dos ratinhos e ficavam estimulando áreas do cérebro para ver o que acontecia. E aí teve uma área do cérebro que eles estimulavam com um choquezinho, que quando eles estimulavam, o ratinho começava a correr e não parava mais. Aquela coisinha que gira na gaiola, sabe? E eles faziam testes, estimulavam, e o ratinho não parava de correr nunca, até morrer, chegava até morrer de tanto correr. E aí eles concluíram que aquela área do cérebro era a área responsável pelo prazer. Olha, se a gente estimular a área do prazer, o ratinho sai correndo e não para mais. Depois de algum tempo, eles descobriram que, na verdade, aquela área não era a área responsável pelo prazer. Era a área responsável pela expectativa do prazer. E se vocês pensarem, a expectativa do prazer é muito mais forte do que o prazer em si. Né? Imagina aquelas coisas que vocês gostam. Os momentos que antecedem, que você tem a expectativa de ter aquele prazer, são os momentos que você tem mais energia, que você realmente se motiva, né? Se move e sai para fazer alguma coisa. É a parte mais forte. Mas o prazer sozinho não motiva. O prazer tem que estar associado
algum desconforto. Por exemplo, se você estiver deitado numa cama, super bem, um prazer ali, gostoso de manhã, aquele friozinho, você coberto, não tiver nada te incomodando, você não vai sair da cama, você vai ficar na cama. Porque o prazer, ele não faz você sair dali, você está bem. Agora, se você também tiver uma dor, mas essa dor não tiver uma solução à vista, você também não vai fazer nada. Por exemplo, você está com alguma dor pessoal, uma depressão, alguma coisa, e você não vê solução, você não faz nada, você fica quieto, deprimido e não se motiva a fazer nada. Porém, quando o seu cérebro enxerga uma solução para aquela dor, aí você se move, aí você sai de um lugar e vai para o outro. Legal? Então, uma coisa importante em vendas é o seguinte, primeiro, isso aqui é importante para a gente conhecer a nossa própria cabeça, o que nos motiva. Para quem é líder, para como é que eu lido com as pessoas, com os meus liderados, como é que eu motivo minha equipe, tem que ter um desconforto, tem que ter, eu quero que eles vão para algum lugar, tem que ter um desconforto e uma solução, um problema e uma solução, uma necessidade, uma dor e um alívio, né? Eu preciso ter essa combinação para motivar qualquer um. Em vendas, a mesma coisa. Tem estudos que falam que uma venda só isso aqui, cuidado com os estudos, cuidado para não levar as coisas muito a ferro e fogo, tá bom? Mas eu já li que numa venda você tem que passar por esse processo de dor e prazer, pelo menos 3 vezes para conseguir concluir uma venda. Como é que a gente faz isso? A gente, e vocês viram ali naquele slide de academia de vendas, que tem técnica para a gente maximizar a percepção de valor. Então, a gente vai lá, identifica a necessidade dele, identifica a dor do cliente, faz com que ele vivencie aquela dor, ele tem que sentir aquela dor do problema dele e aponta uma solução, mostra que existe uma solução. E tem que fazer isso mais de uma vez. Tem que lembrar do problema e mostrar a solução, reforçar o problema, para que ele sinta a dor e veja a perspectiva do prazer. Senão, ele não vai querer comprar o seu produto. Legal? Deu para entender essa parte da motivação? Sim. Vamos em frente? Tem uma perguntinha. Posso fazer uma perguntinha, Vitor? Boa vontade, Juliano. Duas, né? Tem 2 perguntinhas aqui, né? O Daniel Vilar, ele está perguntando qual a dica que daria para vender um produto que não existe ainda, está apenas no papel. Seria um produto que estou desenvolvendo, mas preciso vender para produzir. Eu posso até responder essa, Daniel. Qual o nome dele? Daniel. Daniel. Ô, Daniel, obrigado pela pergunta, cara. Sua pergunta é muito boa. Vamos lá. Provavelmente você está desenvolvendo algum produto e ele está no papel ainda e você quer primeiro vender para ver se vale a pena o investimento de terminar de fazer o produto, né? Então, é comum isso hoje em dia. Primeiro a gente vende e depois a gente faz o produto. E isso é aconselhado realmente. Se você estiver fazendo isso, parabéns para você. E aí eu vou dizer para você, primeiro, o seu produto vai ter sucesso se ele atender alguma necessidade, se ele aplacar alguma dor. E tem que estar bem clara para você qual a dor que o seu problema vai resolver, que o seu produto vai resolver. Tem um cliente que essa semana, eu tive uma reunião com ele, até lá no meu escritório, e a coisa que a gente bateu na tecla para ele é o seguinte, olha, a sua proposta de valor não está clara. E a gente colocou qual é a dor que você resolve. E aí ele tinha um monte de apresentação, e eu falei, você tem problema para comunicar para o seu cliente o que você faz? Ele falou, tem muito problema, eu tenho que apresentar depois de uns 15, 20 minutos que o cliente entende o que eu faço. Eu falei, então é o seguinte, vamos tentar traduzir o que você faz em uma frase, para ele perceber a dor que você resolve. E eu fui lá, pensei um pouquinho, é muito difícil você sintetizar isso, fazer síntese, é muito mais difícil do que fazer coisa grande. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito, que é, como eu não tive tempo de escrever um e-mail curto para você, segue um e-mail longo mesmo. Porque é muito mais difícil, dá muito mais trabalho fazer uma coisa pequena que comunique do que uma coisa grandona. Mas é muito importante a gente ter capacidade de sintetizar. Ainda mais hoje em dia, ninguém tem tempo, né? Você precisa pegar muito conteúdo, sintetizar em pouco texto, pouco vídeo, né? A gente está fazendo aqui uma live de 1 hora, a gente vai cuspir um monte de conteúdo para vocês, interagir com vocês e tentar ser bastante sintético, né? Trazer vários e vários livros, eu resumo em um slide. Resumo um livro inteiro em um slide, às vezes resumo 2 ou 3 livros em um slide. E essa apresentação de vocês, a inteira aqui, tem uns 40, 50
livros que eu uso, e quem quiser, aliás, a bibliografia, depois vou postar um link aí para vocês clicarem, e vocês podem me pedir a bibliografia de todas as minhas palestras que eu posto, tá bom? Eu vou explicar no final isso. Bom, até me perdi aqui, tá vendo? Fui falar de sintetizar. Ele quer vender uma cliente, situação que não existe ainda. Ele colocou, é isso mesmo, o produto dele ainda não tem, e é um produto mesmo. Então, como é que eu faço para vender? Primeira coisa, Daniel, foque na dor. Né? Resuma, a gente faz um trabalho de posicionamento de marca, posicionamento de produto, em que a gente tem que resumir a proposta de valor em uma frase. Uma frase. De preferência, um tagline, que é uma frasezinha curta, e depois um brand statement, que é uma frase um pouquinho mais longa. 2 frases, dá uma curtinha. E eu fiz isso para esse cliente meu. Falei, olha, a tua frase curtinha é essa aqui. Por que papapá? Era 6 palavras. Falei, tá vendo isso aqui? Já vai de cara dar para o cliente aonde você está indo e que dor você está resolvendo. E aí depois você tem essa frase aqui que vai terminar de explicar como é que você vai resolver. E aí ele vai estar aberto para te ouvir como é que você vai resolver isso. Se você não falar de cara a dor que você vai resolver, começa com a dor. E em seguida, fala da solução. Aquela slide da motivação é bem isso. Dor, alívio. Problema, solução. Desconforto, alívio. Você tem que focar na dor e na solução logo em seguida da forma mais sintética possível. É assim que a gente faz, sabe, Leandro? Praticamente um pitch de elevador, né, ô Vitor? Exatamente. Até mais curto do que um pitch de elevador. Não dá nem tempo de chegar no 5º andar. Tem que ser assim, do térreo para o 1º andar. Cara, isso. Você tem esse problema? Tem. E se fosse uma coisa assim, pum, começa com isso, e aí depois você ganha tempo de falar um pouquinho mais. Aí você ganha tempo de falar um pouquinho mais. E aí depois que o cliente já investiu algum tempo, ele está dentro da sua raciocínio, aí você segue em frente e vai funcionar. Mas Legal. A sugestão é essa, tá bom, Daniel? Entendi. Que é o seguinte, então eu devo prender a primeira atenção da pessoa para que eu consiga oferecer uma vantagem para prender a atenção dela. Aí, a hora que eu ofereço essa vantagem para ela, aí eu ganho a atenção e eu falo o resto que tem que falar. Certo? Exato. Mas começa com a dor. Porque a dor vai chamar a atenção e logo em seguida já joga uma sinalização que tem uma perspectiva de resolver aquela dor. Mas isso tem que tentar. Não é fácil, cara. Não é fácil. Tem uma empresa até da área de segurança aí de um amigo nosso que tá sempre aí no CT Segurança, que ele tinha esse problema também. Ele ficou apresentando para mim a empresa dele lá um tempão. Eu falei, cara, eu não entendi o que você faz ainda. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Aí eu peguei e resumi uns 10 slides dele, cara, mais ou menos, em um slide. Eu fiz no papel, assim. Cara, o que você faz é isso? Legal. Vamos resumir dessa forma? Putz, eu dei uma consultoria grátis para ele um dia lá. Ele acabou nem contratando a gente, que eu já dei uma resolvida só na visita de vendas lá. Beleza, tem uma outra pergunta. Isso. Desculpe, Vitor, mas tem outra pergunta que... Obrigado, viu, Daniel, pela pergunta. Eu fiquei até curioso para saber qual o produto que é. Mas tem uma outra pergunta aqui, o Carlão Space. Carlão Space está perguntando o que é preciso acontecer para você tomar uma decisão de compra imediata, decisão para agora. Né? Eu acho que isso você vai falar um pouquinho na parte de fechamento de vendas, né? Exato. Carlos, eu vou segurar a tua pergunta, que é muito boa, para daqui a uns mais ou menos 10 minutinhos, tá bom? 5, 10 minutinhos. E aí eu vou responder para você. Como é que a gente faz? Eu vou falar de 2 formas, tá? Eu vou até lembrar, para quem não está aqui, mas eu vou desenhar uma outra coisa legal. Vou desenhar o AIDA e vou falar de técnica de fechamento também, beleza? Boa pergunta, obrigado. Vou só finalizar essa parte da introdução, então. Desculpe, Vitor, continue. Pode me interromper, porque as perguntas são fundamentais, elas enriquecem muito aqui. Toda pergunta que tiver, manda bala aí. Eu falei sobre viés cognitivo, né? Eu vou falar de um viés cognitivo que impacta muito em vendas aqui para vocês. O que é um viés cognitivo? O viés cognitivo é um bug do cérebro. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui uma lista de vieses cognitivos. Por lá de viés é vieses, meio complicado. E eu falo de vários deles aqui nas palestras, né? Hoje eu vou falar de um que é muito bacana e é muito útil para vendas.
tá? Que é esse aqui, que é o nosso sistema límbico versus o nosso córtex pré-frontal. Sistema límbico. Aliás, tem um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, lá no YouTube da Actavox. Essa parte aqui da frente chama córtex pré-frontal. É muito útil, na verdade, esse frontal, essas duas áreas do cérebro e o bug, né, e o conflito entre essas duas áreas do cérebro é um conhecimento muito útil para vendas. O sistema límbico, esse miolo aqui do cérebro, é uma área mais primitiva do nosso cérebro. É uma área que todos os animais têm também, né? É igualzinha de um cachorro, de um leão, de uma hiena, de uma zebra, todo mundo tem sistema límbico. Mas o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, na testa da gente, é a área mais evoluída do nosso cérebro. É a última área que se desenvolveu aí na evolução da espécie humana. O córtex pré-frontal é responsável pela nossa razão, pela parte racional do nosso cérebro. É aí que a gente faz. Vocês agora estão usando o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal gasta muita energia, ele é lento. Vocês vão se cansar de tanto pensar. Quando a gente está raciocinando muito, vocês reparam que vocês ficam cansados, né? O cérebro é o órgão do corpo humano que mais consome energia. Ele pesa mais ou menos 2%, ele representa 2% do peso do corpo e consome mais ou menos 20% da energia gerada pelo corpo. Em vez de fazer academia, se você ficar pensando muito, você queima quase tantas calorias do que fazer academia, tá bom? E vocês estão queimando caloria agora também, olha que legal. Qual que é o conflito aqui, né? O sistema límbico, como ele é um sistema primitivo, ele é responsável pelas reações instintivas do nosso corpo. E aqui dentro tem essa partezinha que está iluminada, que chama-se amígdala. Não é aquela amígdala da garganta, é uma amígdala que tem no cérebro. Essa amígdala, ela dispara uma reação no cérebro, que é chamada em inglês de fight or flight, que em português é lutar ou fugir. É uma reação de sobrevivência, uma reação violenta que o nosso cérebro ele dispara quando a gente se sente atacado. Quando a gente tem a percepção que está sofrendo um ataque, a amígdala vibra, ela entra em contato com o tálamo e hipotálamo, que disparam e despejam várias substâncias aqui no tronco cerebral e vão para o corpo inteiro. E essas substâncias ela tem duas funções: tornar algumas partes do seu corpo muito mais fortes, muito mais rápidas e fortes, e desligar algumas partes que são desnecessárias do corpo. Por exemplo, se você vai morrer, vocês concordam que não é muito importante fazer a digestão? Digestão não é uma prioridade no corpo, né? Então, uma das coisas que são desligadas por essa reação é a digestão. A digestão é desligada. E outras funções que não são tão prioritárias são desligadas para que o seu músculo fique muito forte, e você fique rápido, o seu pulmão, o seu coração bata mais rápido, você oxigene o seu sangue, e muita gente aí em situações extremas, às vezes levanta um carro, faz coisas sobre-humanas porque disparou esse processo fight or flight. Significa ou eu vou fugir ou eu vou lutar. Eu vou contar uma historinha só para ilustrar isso aí, como é que esse bug atrapalha a gente. Quando eu tinha mais ou menos... uma das áreas que essa reação desliga é o próprio córtex pré-frontal. A gente fica um completo idiota quando a gente está se achando atacado. Quando dispara isso aqui, a gente vira irracional. A gente fica burro mesmo. A gente faz idiotices. Por isso que é um bug do cérebro. Porque hoje em dia, muitas vezes, quando a gente se sente atacado e começa a ter uma reação exagerada, é idiota, é desnecessário. Depois, quando você se acalma, você fica pensando, não tem valor nenhum para mim essa reação, não precisava, só me prejudicou, não me trouxe nenhum benefício. Por que então que eu faço isso? Porque essa reação é muito forte, muito rápida. O sistema límbico chega a ser milhares de vezes mais rápido do que o córtex pré-frontal. Ele é super evoluído aqui, o córtex pré-frontal, mas ele é lento e ele gasta muita energia. E aí um sufoca o outro. Aí quando você está discutindo no trânsito, por exemplo, que é uma historinha que eu costumo contar, eu estava com 19 anos, na Praça Pan-Americana aqui em São Paulo, um cara me fechou, me xingou, e aí fight or flight no meu cérebro, que é o que acontece com vocês. Ninguém aí nunca discute no trânsito, ninguém nunca discute
em situações desse tipo, né? E aí eu me senti atacado, e aí foi para o fight or flight. Em vez de flight, eu fui lá para o fight, né? Comecei a discutir com ele, a gente entrou na Pedroso de Moraes ali, um discutindo com o outro, era de noite, né? Ele estava do meu lado esquerdo, e quando eu vi, ele abriu o porta-luvas e tirou uma arma. Quando eu vi ele tirando a arma do porta-luvas, o meu cérebro saiu do fight para o flight naquela hora, né? Do lutar para o fugir. Quando ele olhou para o lado, ele já não me viu, né? Eu dei ré na Pedroso de Moraes, virei à direita e ele falou, cadê o cara? Eu já estava longe. Mas podia ter me matado, podia ter perdido a vida por uma coisa idiota, que não faz sentido nenhum discutir no trânsito. Mas nosso cérebro, a gente tem que saber controlar isso. Por que isso é importante para vendas? É um bug do cérebro que afeta muito vendas, né? 2 motivos. O vendedor tem sistema límbico e o cliente também tem sistema límbico. Tanto o cliente quanto o vendedor também são seres humanos, apesar de muita gente achar que não. O vendedor é um ser humano também e o cliente também. E aí, se você cutucar, disparar no cliente essa reação fight or flight, acabou a venda. Se o cliente se sentir atacado, sentir que você está em oposição a ele, ele não vai comprar de você. Ele vai ver você como um inimigo, né? Então, uma frase, anotem essa frase, tá? Essa frase é um mindset, é um modelo mental muito importante para o vendedor. Lembra o seguinte, não deve ser você contra o cliente. São você e o cliente contra o problema dele, para atender a necessidade dele. Se você conseguir trazer o cliente, deixar claro para ele, falar para o cliente, cara, qual que é o seu problema? Me explica aí. Legal. Como é que eu posso te ajudar a resolver o seu problema? Como é que nós juntos podemos resolver o seu problema? Ele vai ver você como um aliado. E aí ele vai ver você, esse cara vai vir aqui para me ajudar a resolver um problema. Eu reforcei o problema, existe o problema e eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Legal? Então, cuidado para não disparar o fight or flight na cabeça do cliente. Bela dica, Outra coisa, o vendedor muitas vezes também tem essa reação. Quando o cliente, por exemplo, coloca uma objeção, muitos vendedores, principalmente menos experientes, se sentem atacados. E aí dispara o fight or flight na cabeça do vendedor. Aí o vendedor, o que ele faz? Ele quer contrapor, ele quer entrar numa oposição com o cliente, e aí dispara o fight or flight do cliente, e aí já era a venda também. Muito comum perder vendas por causa desse processo, acontecendo na cabeça do cliente ou do vendedor. Fala, Juliano. Explica um pouquinho para o pessoal, assim, de maneira rápida, o que é uma objeção em vendas. Esse aí é um assunto que eu até gostaria que você tocasse com mais profundidade, mas não vai dar realmente tempo, né? Porque a objeção também faz parte, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento da venda, né? E faz parte desse contexto que você está explicando agora, né? Com poucas palavras assim, o que é a objeção em si? Totalmente. Objeção, lembra que na cabeça do cliente tem aquela luta entre as duas forças, uma que faz ele querer comprar e aquela que faz ele não querer comprar. Objeção é qualquer coisa que atrapalhe a venda. Por exemplo, preço, característica do seu produto. Produto eu queria que tivesse o rastreamento, eu queria que ele fizesse tal e tal coisa, e o seu não faz, é uma objeção. Eu gostaria que integrasse o seu rastreamento no meu sistema dessa forma, isso é uma objeção. Tem objeção que é emocional e objeção que é racional. E, por exemplo, ele está inseguro, insegurança do cliente. Eu vou falar um pouquinho disso quando a gente falar sobre fechamento. Qualquer coisa que atrapalhe a venda. E é legal, eu vou voltar aqui naquele slide do treinamento completo, que ele resume bem aqui. Está aqui, ó. Opa, aqui. A gente tem um módulo só sobre objeções. Tem um modelinho para aprender a gente a lidar com as objeções. Tá? E o que é importante, você conhecer as objeções típicas, saber que a objeção não vai desaparecer, você simplesmente precisa fazer com que aconteça isso aqui, ó. Que aconteça isso aqui que aconteceu com a calça, lembra? Que a objeção que parecia grande, quando você faz alguma coisa, ela parece menor o suficiente para você transpor aquela objeção, para que ela não impeça a venda. Toda venda tem objeções. Então, quando eu comecei em vendas, eu
tinha expectativa que meu produto fosse perfeito. E aí vinha uma objeção e eu ficava desanimado. E eu aprendi com o meu amigo Paulo Shiva que a objeção é um sinal de compra. E aí Exatamente. o Paulo Shiva me falou, cara, quando o cliente com objeção, eu fico feliz. E ele ganha energia com a objeção, porque o cliente está comprando. Agora sim, eu sei que o cliente está comprando. A gente nunca esbarra em um obstáculo se a gente não estiver indo na direção certa. Se o cliente está parado, desinteressado, ele não vai levantar a objeção. Mas se ele está comprando, ele de repente passou numa objeção, opa, ele está na direção. É só baixar e ele passa por cima. E às vezes a objeção ela não é a objeção que você está enxergando. Às vezes o vendedor ele tem que conhecer a real objeção, né? Porque às vezes o preço está caro, não sei o quê. Mas no fundo a objeção real, a objeção raiz é outra, né? Que você tem que aprender a chegar lá e contornar essa objeção. A gente certo? pode... Tá corretíssimo, Juliano. Você é um expert no assunto. Você é um cara... Você é um super entendido no assunto aí de marketing e vendas. Não. Com certeza. Eu conheço você. Mas está corretíssimo e bem colocado, Juliano. E, inclusive, se tiver uma outra oportunidade, a gente faz esse módulo de objeções para descrever exatamente isso. Tem lá, não sei se vocês viram ali, está escrito, tem um modelinho chamado O Cara. E dentro desse modelinho tem exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente contorna uma objeção que não existe. A gente assume que aquilo é uma objeção, assume que a objeção é aquela e muitas vezes não é. Só para ilustrar, já que você trouxe o assunto, eu acho legal, na academia de vendas da Gol, tinha no treinamento lá, 2 vezes em 2 sessões de treinamento trouxeram a mesma objeção, só que com características diferentes. Uma menina lá falou, o cliente chegou para mim e falou, cara, vocês tiraram o café com leite na ponte aérea. E aí a reação natural, né, mexeu aí com o fight or flight da vendedora, a amígdala dela vibrou e ela começou a contra-argumentar. Não, mas porque o café com leite? Não, porque... Ele falou, não. Aí ele mandou ela parar. Você não entendeu. Eu achei ótimo que vocês tiraram o café com leite da ponte aérea. Eu acho um absurdo ter bebida quente no avião, tem turbulência. Uma vez derrubaram, quase manchou, quase estragou um terno meu, porque o cara derrubou café com leite no avião. Então, ela assumiu que era uma objeção, e na verdade nem era uma objeção. E no outro treinamento, né, outra menina trouxe a mesma objeção com uma característica diferente, né, que é o modelo O Cara, ele serve para isso também. O cliente falou para ela, pô, vocês tiraram o café com leite da ponte aérea. E aí, ela não podia resolver o café com leite da ponte aérea, mas a segunda letrinha ali do cara, assim, tenta entender por que ele está levantando aquela objeção. Você pode não resolver aquilo, mas você pode tentar resolver a raiz do problema, de repente. Aí ela fez assim, depois do treinamento, ela deu o feedback. Eu comecei a perguntar para ele, por que o café com leite é importante para você? Aí ele falou para ela o seguinte, eu dormia, ficava 15 minutos a mais, ganhava 15 minutos de sono, porque eu tomava o café lá no avião, aí não precisava tomar café em casa e nem no aeroporto. Aí ela falou, eu não consigo resolver o café com leite na ponte aérea, mas eu consigo fazer ele ganhar 15 minutos. Ela falou para ele, por que você não faz o seguinte? Em vez de você fazer o seu check-in no aeroporto, lá no quiosque, por que você não usa o aplicativo da Gol, que na época era o melhor aplicativo? Você do táxi já faz o seu check-in e não precisa nem imprimir o seu cartão de embarque, já vai direto para o portão de embarque, você vai ganhar aí fácil uns 20 minutos e você pode tomar um café muito melhor lá no aeroporto, um café legal, com calma, lá na casa do pão de queijo, e não corre o risco, por exemplo, de derramar café com leite no seu terno dentro do avião, porque aí ela já aproveitou a argumentação e colocou isso também. Pronto, contornou a objeção. A objeção lá no final, se ela não investigasse, ela não conseguiria reverter. Mas quando ela perguntou, esclareceu a objeção, ela descobriu que não era café com leite. O problema era 15 minutos de sono, que ele queria até a mais. Certo, Juliano? Mais ou menos o que você falou, né? Certo. Só para finalizar esse assunto de objeção, eu uso bastante objeção quando vou comprar alguma coisa. Por exemplo, vou comprar o exemplo dessa calça. Vou comprar essa calça. Mas eu não quero. Mas eu estou achando meio caro, tal. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é entrando numa etapa de negociação, que às vezes a objeção é uma etapa de negociação, né? Que eu quero tirar o melhor do vendedor, eu quero tirar o melhor. Então,
tem essa guerra entre venda E comprador, né? vendedor e comprador, mas é uma guerra saudável. A objeção é um instrumento de guerra. Eu acho legal isso aí, né? Se você, por exemplo, tem situações, não é civilizações que eu ia dizer, mas tem povos aí que se você não negocia com o cara fica ofendido, né? Não é verdade isso aí? É verdade. O processo de negociação, primeiro, vendas tem muita gente tem preconceito com vendas e com negociação. Na verdade, o processo de vendas e negociação é um processo que é bom para os dois lados. Quem está comprando, você está prestando um serviço para ele, quem está vendendo também está tendo um ganho com isso. E na negociação, se eu faço uma boa negociação, e a diferença entre venda e negociação é uma palavrinha, a palavrinha troca. Negociação é um processo de troca. Se eu fizer boas trocas na minha negociação, os dois lados saem ganhando. Uma negociação ruim é ruim para os dois lados. A gente sempre recomenda que a gente faça negociações ganha-ganha. Não é sustentável você enganar o cliente. Faz uma coisa boa para ele, boa para você, que você vai ter um relacionamento duradouro com o seu cliente. Se você fizer algo ruim para ele ou ruim para você, você não vai querer ter ele como cliente depois e ele não vai querer ter você como fornecedor depois. Então, todo mundo sai perdendo. O processo de troca é muito importante. Depois a gente pode fazer também uma coisinha sobre negociação aqui, Juliano. É bem interessante para o pessoal. Vamos fazer. Vou acabar roubando todas as suas palestras aí. Um prazer aí. Esse processo de troca é bom, tá? É legal para os clientes. Eu conto alguns casos provando isso também. Beleza? Vamos lá para a gente poder dar tempo de falar de técnica de fechamento? Por favor. Então, vamos lá. Técnicas de fechamento. Cadê? Técnicas de fechamento. Vamos lá. Vamos lá, temos aí uns 15, 20 minutos, certo? Vamos falar de técnica de fechamento. Fica à vontade, com o seu tempo aí. Beleza. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho ali de introdução de vendas, né? Está fazendo uma versão meio express, mas está sendo bom para condensar o conteúdo, ser bem sintético aí. E vocês podem assistir com calma também, quem quiser rever depois, retorna aí e compartilha esse vídeo até com pessoas que vocês achem que vão se interessar. Vamos falar de fechamento agora. Fechamento é um momento da venda, né? Fechamento é assim, como é que é? É aquele momento em que alguém tem que transpor aquela linha que significa que você fechou a venda. Essa linha, o vendedor, é um momento de tensão para o vendedor, a gente costuma dizer, né? O vendedor dá importância para esse fechamento, porque é a coisa mais importante da venda, né? O ápice da venda. A gente fala aquela frase meio batida de foco no fechamento, mas é muito importante ter foco no fechamento, porque senão a gente perde a oportunidade de fechar e desfecha muita venda, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, foco no fechamento. Teve a oportunidade de fechar a venda, fecha a venda. Não para enganar o cliente, não para passar por cima de coisas importantes para o cliente, não. Mas para poder atender logo o cliente, tá? Para não perder aquela venda que é boa para ele e boa para você. Só que a gente esquece um detalhe. O momento do fechamento é um momento de tensão também para o comprador. O comprador também tem um receio naquele momento do fechamento. Será que eu vou fazer uma compra errada? E quase sempre, na maioria das vezes, é mais grave para o comprador fazer uma compra errada do que para o vendedor perder a venda ou fazer uma venda errada. Então, o comprador, o cliente, está mais tenso do que o vendedor. E a gente se esquece desse detalhe, né? E todas as técnicas de fechamento, elas basicamente consistem em tentar tornar o fechamento algo menos tenso para o comprador ou dar coragem para ele passar por cima daquela barreira que está ali. Então, basicamente é isso. Técnica de fechamento é dar coragem para ele, tornar o fechamento menos tenso para ele, certo? Que fechamento é como se fosse essa linha. E cruzar essa linha, o vendedor está indo bem, o comprador está indo, né? De repente tem uma linha no chão, opa, vamos fechar? Aí o comprador vai lá e para nessa linha. Pô, será que eu vou? Não vou dar aquele momento de tensão? Não sei se devo. Se essa linha for uma linha muito evidente, vou contar um exemplo aqui para ilustrar isso. Ao contrário, tá? É um exemplo de como não fazer. Tá? Imagina que você está fechando uma venda e aí tem que assinar algum contrato, alguma coisa.
Você dá a caneta para o cliente, ele vai assinar, você fala, olha, pensar bem antes de assinar, hein, cara? Depois que você assinar, já era. Não tem volta. Nossa, o cliente vai parar ali, né? E vai falar, meu, deixa eu pensar melhor, então, é verdade, é muito importante. É o contrário disso, entendeu? Você não pode tornar o fechamento algo muito grave e muito tenso. Tem que tornar o fechamento uma coisa natural para ele. Tem que ser algo que não vai gerar tensão. Né? E aí eu vou mostrar como fazer isso, algumas técnicas de como fazer isso. Beleza? Tem duas coisas importantes no fechamento. O quando e o como. E os dois são igualmente importantes. Vou falar aqui do quando. Quando, assim, como é que eu sei que está na hora de fechar a venda? Isso é muito importante, o timing do fechamento. O cliente não, sabe, churrascaria, quando o cliente vira o vermelhinho para o verdinho, né? Ele não faz assim na mesa, olha, estou pronto para fechar, pode fechar. Isso quase nunca acontece. De vez em quando acontece, o cliente vê que o vendedor está muito devagar e fala, cara, vamos fechar logo esse negócio aí, porque o vendedor não está sabendo fechar. Mas normalmente o cliente não faz isso. Você não sabe que chegou a hora de fechar. Não é evidente, não acende uma luzinha assim, ele não vira aquela bolachinha da mesa da churrascaria. Então, a forma de a gente saber que chegou o momento de tentar fechar a venda é o que a gente chama de coletar sinais de compra. A gente vai, através de prática, de você treinando isso, né, ter sensibilidade, observar, você começa a saber mais ou menos que já chegou aquela hora da venda. Muitas vezes você não presta atenção no seu próprio sentimento. Você sentiu que chegou, mas você está empolgado e continua vendendo, e aí acontece aquela coisa comum que é você desfechar a venda. Estava fechada a venda, mas eu estou empolgado. Isso é muito difícil para o vendedor, né? Ficar calado. O vendedor está empolgado, o vendedor fala muito. Ele está indo bem a venda, né? Estou super energizado, o cliente está comprando, já fechou, eu quero falar mais coisa, eu falo mais coisa, levanto a lebre, e aí o cliente levanta uma objeção que não existia, e o cliente vai, recua, e eu desfechei a venda. Então, quando chega esse momento, a gente costuma dizer, né? Primeiro, fique quieto. E como é que eu sei que chegou esse momento? Identificar sinais de compra. O que são sinais de compra? Por exemplo, ao longo da venda, você vai observando coisas no cliente que significam que ele está comprando. Uma pergunta é um sinal de compra. Quando ele faz uma pergunta, opa, está comprando. Expressão corporal do cliente, né? Ele está lá todo encostadão lá atrás, de repente você fala alguma coisa e ele vai, avança na mesa assim, levanta a sobrancelha, balança a cabeça, faz algum sinal com a boca, ele vai dando sinais de que ele está comprando, né? Depois de uma discussão, objeção contornada, ele pediu alguma coisa, você fez uma negociação, disse que talvez possa dar. Depois de coletar vários sinais de compra, você fala, eu acho que chegou a hora de fechar. E aí eu vou ficar quietinho, porque se eu continuar falando, eu vou estragar tudo. Nesse momento, eu vou lá e tento jogar uma técnica. Vamos fechar. Como é que eu faço? Eu vou falar no próximo slide várias técnicas de fechamento aqui. Detalhes, nunca tente enganar o cliente. Por favor, não é legal. Esse tipo de venda não é sustentável, não é legal. Nunca recomendo esse tipo de venda lá do passado, aquela venda forçada, querendo enrolar o cliente. Não faça isso. Tente reduzir a atenção do cliente e aumentar a autoconfiança dele para fechar. Encaixe essas técnicas que eu vou falar no próximo slide com o seu estilo, né? Algumas delas vão fazer mais sentido para vocês, outras não. E algumas delas são mais apropriadas em um determinado momento do que outras. Aquela que eu adoro, putz, agora não vai funcionar, vou ter que usar outra, legal? E você pode combinar técnicas. Eu gosto de combinar duas delas. Eu uso uma e junto com uma outra, legal? Beleza, até agora? Quando e como? Vamos falar do como? Lembra que o momento do fechamento é o ápice para o vendedor, mas também é o momento de tensão para o comprador. Nunca esqueça isso. Vamos lá. Técnicas de fechamento agora. Eu vou falar do como. Não se esqueçam, o quando é até mais importante do que o como. Tá bom? Saber que chegou, essa parte aqui, ó, saber que chegou a hora de fechar e saber ficar quieto é mais importante ainda do que saber como fechar. Tá bom?
Mas saber como fechar é legal também, porque senão você pode ficar meio perdidão ali, né? Eu vou contar uma historinha que eu costumava contar antigamente nessa parte aqui. Tinha um amigo meu, né, que ele era super comunicativo, a gente era garotão, na época ele tinha uns 16 anos, eu tinha uns 18, eu era super experiente, e ele tinha uma menina que gostava dele, ele gostava da menina, a menina sabia que ele gostava dela, e ela sabia que ele gostava dela e vice-versa, enfim. Só que ele não conseguia fechar a venda, ele não conseguia dar o primeiro beijo ali, né? E naquela época, quando eu era garotão, dar o primeiro beijo era o fechamento, significava estar namorando. E aí um dia eu chamei o meu amigo Marcelo, vem cá, cara, estou percebendo que você está com problemas nesse fechamento aí. Eu vou te ensinar uma técnica de fechamento para essa situação. Aí eu contei para ele a técnica, falei, olha, nessa hora, quando você perceber que chegou o momento apropriado, fala essa frase. E aí, dependendo dessa resposta, A, B ou C, pode ir tranquilo. Se a resposta for D, aí não, beleza? Aí passei a técnica para ele, a gente deixou ele sozinho com a menina e ele fechou a venda. É mais ou menos aquele bloqueio que a gente tem muitas vezes até com a menina, no fechamento com uma parceira ou parceiro, funciona também em vendas, né? Muito vendedor tem bloqueio na hora do fechamento, ele não sabe o que fazer no fechamento. Ele sabe que chegou o momento, mas falta, e aí, o que eu faço agora? Como é que eu fecho a venda? E agora, eu não vou contar a minha técnica de fechamento que eu ensinei para o Márcio, para o meu amigo, mas eu vou contar para vocês as técnicas de fechamento de vendas, tá bom? Uma vez eu até contei essa técnica do meu amigo aí, pô, conta essa técnica, então eu nunca queria saber essa técnica. Eu contei, a técnica foi uma decepção geral, né? Porque, era isso. Porque é uma coisa simples, né? E técnica de fechamento é uma coisa simples. Né? Você só precisa saber que naquele momento você tem que conhecer aquela técnica. Né? Não adianta ser simples se você não conhece. E se for simples, melhor ainda, né? Vamos lá, técnicas de fechamento. Fechamento direto, eu vou até colocar aqui as frases que resumem, tá? O fechamento direto é o seguinte, muita gente tem preconceito, como eu falei, do fechamento, parece que é chato fechar a venda, né? Ele fica constrangido, mas entende o seguinte, o cliente sabe que você está ali vendendo, o cliente precisa do seu produto, você está gerando valor para ele, ele espera que você feche. E aí, vão perder o preconceito, e o fechamento direto é o seguinte, está fechado? Alguma dúvida? Muita gente tem preconceito, tem medo de falar isso porque acha que é uma coisa constrangedora de fechar a venda. Não, é natural, vendas é uma coisa natural e é boa para os dois lados. Se você entender isso, você não vai ter esse preconceito e o fechamento direto é simplesmente perguntar, e aí, está fechado? Alguma dúvida? Beleza? É a técnica mais óbvia, mas que as pessoas às vezes têm bloqueio com ela. O fechamento alternativo é um dos meus favoritos. O fechamento alternativo é assim, você dá duas opções para o cliente, as duas fechadas, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que quem tem filho, por exemplo, dá para usar com filho. A gente estava falando aqui sobre filho antes de começar aqui a live, e eu usava com meus filhos, por exemplo, essa técnica. Olha, Gui, você quer tomar banho agora ou depois do jantar? Né? Aí, eu quero tomar depois do jantar. Beleza. Eu não dei a opção para ele, você quer tomar banho agora, depois do jantar, ou você prefere não tomar banho? Entendeu? Eu não falei a terceira opção. Eu dei duas opções, sendo que as duas eram tomar banho. E aí ele foi lá escolher uma delas. Então, com o cliente, você pode fazer o seguinte, olha, você prefere, então, configurar o sistema desta forma ou desta forma? Você prefere, então, essa licença ou aquela licença? Quer pagar à vista ou parcelar? Quer pagar de que forma? Você quer pagar à vista, quer pagar parcelado? Você prefere pagar de que forma? Assim, assim. Entendeu? Você dá duas opções, as duas, o cliente, qualquer uma das duas que o cliente escolher, simbolizou o fechamento. Fechou. Lembra o seguinte, fechamento é um momento, geralmente é simbólico, né? Simbolizou o fechamento, você segue em frente. E não carregue demais o fechamento, né? Não dê muita importância para o fechamento. Não é para ser tão importante. É uma coisa natural, é uma continuidade da venda. Legal? É isso aí. E aí vem aqui o terceiro, né, que é o sinal. Né? A gente falou que o fechamento é simbólico, né, um momento. E muitas vezes é legal você ter alguma coisa que simbolize o fechamento mesmo. Qual que é o símbolo mais comum do fechamento? Juliana, qual que é o que simboliza um fechamento geralmente? Qual que é a ação, o gesto que a gente faz que simboliza o fechamento? É isso aí, está até no fundo do slide aí, né?
tem um filme que eu vou sugerir para vocês, que esse treinamento que a gente dá, né? Quando é presencial, é um treinamento de 2 dias, 1 dia e meio ou 2 dias. E a gente passa um filme, que é um filme todo sobre vendas, super divertido, com o Ray Romano e o Kevin Smith, que chama Dois Vendedores numa Fria. E eles estão lá, eles conhecem as técnicas de vendas todas, e eles estão numa maré de azar, né? Porque vendedor tem maré de azar. Eles são super treinados, tal, e não estão conseguindo fechar a venda. E o filme inteiro é sobre como eles erram nas técnicas ou como eles dão azar e não conseguem fechar a venda deles. Eles são 2 vendedores de carne porta a porta, olha só. E aí eles têm esse fechamento, o sinal, eles usam esse sinal aqui, que é o seguinte: eles preenchem um contrato e chegam para o cliente, né, põem em contato com o cliente e entregam a caneta para ele assinar. Quando o cliente pega a caneta, simboliza que ele fechou a venda. É o símbolo do fechamento. Eles falam lá, take it, pega. E aí o cliente... E muitas vezes eles estão falando, o cliente vai lá, ele acha que chegou o momento do fechamento. Isso que eu não falei, né? Lembra do quando? Vou voltar aqui. Muitas vezes você vai achar que chegou o momento do fechamento, pela sua sensibilidade ali, você vai tentar fechar, mas você vai descobrir que não, você se enganou, né? É comum, né? Vendas não é uma ciência exata. Aí você foi lá, foi fechar a venda e o cliente não estava pronto ainda. Recua e continua fazendo a venda e coletando os sinais de compra e tenta de novo, não tem problema. E nesse filme, eles fazem isso. O cara achou, chegou o momento da venda, eles são super experientes, super treinados, foi lá, fez a técnica dele de fechamento, que é o sinal, entregou a caneta e o cliente ficou em dúvida, ainda não sei, estou meio na dúvida. E ele recolheu a caneta e continuou o trabalho, viu a objeção, pau, e daqui a 2 minutos ele foi lá e sentiu de novo e pôs a caneta e o cliente foi lá e pegou e simbolizou o fechamento. 2 vendedores numa fria, tá? Depois do treinamento de técnicas de vendas, a gente assiste aquele filme e é super divertido, você vê todas as técnicas que eles usam lá no filme. Legal? Então, um sinal que eu uso, por exemplo, é dar um tapinha na mesa. Quando eu percebo que chegou o momento, já está fechado, eu bato na mesa, então vamos lá tomar um café. Eu bato na mesa e levanto. É um sinal que simboliza que aquela parte fechou. Para eu poder, eu mesmo me forçar a ficar calado e não desfechar aquela venda. Legal? Então é a técnica do sinal. O número 4 aqui, que a gente chama de concessão ou vantagem adicional. O cliente, ao longo da venda, geralmente ele quer algumas coisas, né? Muitas vezes ele pede algumas coisas. É legal você guardar algo para você entregar em troca do fechamento, certo? É a técnica de fechamento que você faz a troca de alguma coisa. Vamos supor que o cliente está pedindo para você alguma coisa assim. Você percebeu, você guardou aquela variável de negociação, de variável de troca, para aquele momento. Aquele descontinho. Como? Aquele descontinho que você fala que vai tirar da sua comissão. Isso, aquele descontinho. Ou, de preferência, outra coisa que ele pediu. Dá para você fazer isso? Você sabe que dá, mas guarda aquilo para o final. E aí, naquele momento lá que você viu que chegou o momento do fechamento, o ideal é que o cliente peça aquilo. Aí você percebeu que chegou o momento e o cliente pediu, aí você faz aquela última concessão. Pensa bem, bate na mesa e fala, tá bom, tá fechado, eu vou dar para você. Aí você entrega aquilo em troca do fechamento. Você faz Muito aquela bom, vantagem final em troca do fechamento. Fui enrolado várias vezes aqui, ó. Já estou na quarta, já caí em todas elas. Ah, todos nós já caímos, todos nós. Eu estava comentando hoje de manhã em uma outra live aí que quando a gente conhece técnica de vendas, é muito legal quando as pessoas vêm vender para a gente. Eu fico o tempo inteiro, quando ligam para mim para vender, às vezes eu paro, eu fico observando como é que ele vai fazer, que técnica ele vai usar, se ele precisa ou não de treinamento, onde é que ele está falhando. Mas isso é uma coisa até legal hoje, eu faço isso quando vem um bom vendedor, dá orgulho de comprar. Você fala, cara, eu fui tão bem atendido, ele usou tão bem as técnicas que dá orgulho. Você fala, cara, eu quero comprar e voltaria a comprar com esse vendedor. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Perfeito. Não é legal? Ser um bom vendedor é bom para o cliente também. Você não está enrolando o cliente, você está atendendo bem, você está fazendo uma boa venda, o cliente está sendo satisfeito com aquilo que ele precisa, né? E você soube mostrar para ele o valor. Não é, Cristian? Boa, bem colocado, exatamente. Então, ser um bom vendedor não é você enganar o cliente. Muita gente tem esse mindset, né? Que ser um bom vendedor é você enrolar o cliente. Não, ser um vendedor é fazer uma boa venda que vai deixar o cliente feliz. Vendedor incompetente deixa o cliente infeliz. É ruim para os dois lados, né? Ele vende mal e o cliente compra mal.
Legal, Vende só bem uma colocado. É isso aí. E aí vocês estavam falando... então, a gente fica observando, né? Eu fico com muita frequência vendo que técnica ele está usando, olha. E cada vez mais os vendedores estão mais qualificados, né? Antigamente, a maioria dos vendedores era, nossa, era cabeça de bagre mesmo, muito ruim. Hoje em dia, a maioria está bem treinada, todo mundo já teve algum acesso ao treinamento, é muito fácil hoje em dia. Beleza? Aqui tem o número 5, o Narrative Close, fechamento narrativo ou resumo. Eu gosto de usar esse aí, e no filme, esses dois vendedores numa fria, ele faz esse fechamento também. Como é que funciona? Ao longo da venda, você foi anotando no seu caderninho tudo que o cliente pediu, que você concedeu, que não concedeu, e que vocês combinaram que seria legal para ele, e você tem a lista das coisas. Quando você sentir, né, de novo, o momento do fechamento chegou, aí você para, aquele momento, chegou o momento. Então vamos lá, vamos ler aqui o que a gente combinou. Você disse que queria tal coisa, eu falei que dava para fazer isso, lembra? E você gostou disso, você quer fazer dessa forma, e etc, etc. É mais ou menos isso? Beleza. Eu fiz um resumo de tudo, isso aí meio que simbolizou o fechamento e eu posso usar depois uma outra técnica. Fechado, então vamos tomar um café. Bato na mesa e vou tomar um café. Ou usa a quarta. Eu estava ainda o último... vou te dar isso aqui também adicional, ó. Se você queria, tal. Pronto, fechou. Boa, Juliano. Excelente. Boa. Até o cara sabe tudo. Sei nada. Ele está fazendo o que ele eu fui vítima de todos esses aí. Todos nós. Às vezes vítima e às vezes beneficiado por essa Exatamente. técnica, né? Como o Christian comentou ali. Aí está fazendo a narrativa, todo o resumo, e guardou aquele fator lá. Falou, e também você me pediu tal coisa. Quer saber? Está fechado. Eu vou te conceder isso aqui, fechado. Aí você faz a última concessão em troca do fechamento. E beleza. Certo? Número 6 aqui, evento iminente. Precaução, isso é muito comum. No filme, ele usa essa técnica também. Aliás, um vendedor usa essa técnica nele. E aí ele começa, como ele é super treinado, né, ele tira um barato do vendedor. Assim, cara, você quer aplicar em mim? Essa aí que a gente estava falando agora. Você quer aplicar o impending event, que em inglês chama impending event, evento iminente. Cara, faz assim, ele começa a dar uma aula para o vendedor que está tentando vender para ele o balanço que ele quer comprar para a filha, né, no aniversário. Ele fala, cara, faz assim, pensa assim, faz direito. Ele deu uma aula de técnica de vendas para ele. O que é? É algo que vai acontecer e que se você não fechar agora, você vai perder. Olha, é melhor, por exemplo, vai aumentar a tabela. Por exemplo, um caso real aqui, que não era mentira. O cliente precisava de alguma coisa, um prazo. Um cliente meu, fui visitar o cliente junto com o vendedor para avaliar o vendedor. E aí o cliente citou, né, que ele precisava do prazo. E eu sabia, olha, a gente vai agora para um outro cliente. Se eu fechar o outro cliente antes de você, eu não consigo garantir esse prazo. Então eu preciso fechar agora com você. E é verdade, né? Era um evento que se você não fechar agora, depois eu não consigo garantir isso. Eu vou indo para outro cara agora. É um evento que requer uma precaução sua, beleza? O fechamento presumido. Fechamento presumido é um que eu adoro, porque eu aprendi com o meu amigo Paulo Chiva. Aliás, ele vai ver de novo esse vídeo depois, que toda vez que eu dou um treinamento, eu cito ele, o LinkedIn dele, muita gente aparece visitando, né? Ele fala, cara, você deu um treinamento para a empresa tal, apareceram umas 5, 6 pessoas daquela empresa visitando o meu perfil no LinkedIn. Paulo Chiva. Eu aprendi com o Paulo Chiva que o fechamento não precisa existir, na verdade. É um fechamento presumido. Aquela linha no chão que eu falei para vocês, que a gente às vezes ressalta ela, você pode apagar aquela linha do chão. Você pode desenhar essa linha atrás do cliente. Quando ele perceber, ele já passou da linha. Eu já fechei. Está fechado. Já foi, né? Não precisa ressaltar o fechamento. Você presume já mandei o boleto. Fechado. Como? Já mandei o boleto. É isso aí. Então, o boleto chega semana que vem, acabou. Não precisa reforçar o fechamento. Assume que já foi fechado. Quando você sentir isso, não é para enganar o cliente, desculpa, de novo. Não é para enganar o cliente. É para, já está fechado, não preciso reforçar o fechamento. E aí, está fechado? Está fechado? Não precisa, já está fechado. Vamos embora. Vou te mandar a documentação e o boleto vai chegar. Que dia que você quer o boleto? Tá, e aí vai para frente. Fechamento presumido. O fechamento
que é um motivo. Isso aqui também a gente dá esse aqui no gatilhos mentais de persuasão. É um gatilho de persuasão forte, que é um motivo. Muitas vezes, o cliente quer comprar. Ele já fechou, mas ele precisa de uma justificativa para justificar ou na empresa dele, ou com a esposa dele, ou para ele mesmo, por que ele está fechando com você. Ele quer aquilo, ele já comprou. Você precisa dar para ele esse motivo. Por exemplo, vamos lá, está falando de rastreamento. Aí eu vou dar para ele já comprou tudo. Olha, inclusive, eu vou dar, se você, com esse produto nosso, você vai ter um ganho assim, 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 e se você não fechar agora, você vai, esse mês, você já vai perder faturamento, vai perder alguma coisa. Eu tô aquele motivo que era só a desculpa que ele precisava para fechar. Então é legal a gente ter isso também como um gatilho de persuasão e no momento certo para poder jogar para fazer o fechamento. Beleza? O motivo. Às vezes falta só aquela justificativa, aquela desculpa, e dá aquela desculpa para ele e vai embora. É verdade. Vitor, dentro da nossa área de rastreamento, tem uma área muito importante chamada telemetria, que ela impacta na dirigibilidade do veículo, que ela impacta economia de combustível, que ela impacta em um monte de coisas dentro de uma empresa que tem uma frota grande, né? E às vezes você demonstrar para o cliente, olha, se você não fechar comigo, esse mês que vai passar aí agora, você já vai estar perdendo 10% de economia que o meu sistema já vai te proporcionar. Essa é um mote para a pessoa fechar essa venda também, entendeu? Você pode, o Juliano comentou muito bom, brilhantemente, é exatamente um caso aí do segmento. Você pode usar isso em dois momentos. Você pode usar isso quando você estiver trabalhando a venda, ou você pode guardar. E é legal você quando a gente vai ficando mais experiente, a gente guarda munição para a hora do fechamento. Às vezes é legal guardar uma variável para você usar aqui, lembra? Da concessão ou vantagem adicional. É legal guardar uma carta na manga para esse momento. E também é legal guardar uma carta na manga para você dar um motivo. Legal, está indo bem. Não joga toda a munição, não gasta todos os cartuchos de uma vez. Aí você guarda esse aí, por exemplo, que o Juliano falou, da telemetria. Quando você perceber que chegou o momento, aí você joga essa carta. Inclusive, você vai ter esse ganho. Se não fizer nada, beleza. Você prefere fazer assim ou assim? Ou segue em frente e usa uma outra técnica para fechar. Beleza? Boa, Juliano, obrigado. Não, obrigado. Esse 9 aqui, eu adoro esse aqui, cara. Eu apliquei uma vez e foi meio que natural, e aí ficou bem evidente para mim, né? O fechamento futuro é o seguinte: lembra, o cliente está tenso para fechar, né? Nesse momento agora, é um momento que ele está preocupado se fecha ou não fecha. É uma decisão importante para ele. Se você conseguir mostrar para ele, levar o fechamento para o futuro, né? Quando ele se enxergar fechando lá no futuro, é fácil trazer para o presente. Vai tirar a atenção dele. Exatamente. Assim, às vezes, no momento, sabe que você fala assim, eu vou começar a dieta segunda-feira. É fácil você dizer que vai começar alguma coisa na segunda-feira, porque está no futuro. É mais fácil você prometer algo para o futuro. No caso da venda, assim, é mais fácil você jogar a venda para o futuro, por exemplo. Olha, cara, foi meio sem querer, assim. Não fica tranquilo, não se preocupa, não tenha pressa. Eu sei que a gente vai acabar trabalhando junto. Eu sei que daqui a algum tempo você vai acabar chamando a gente para te ajudar. Quando o cliente ele enxergou que no futuro ele tinha fechado, é um paradoxo, né? Eu fechei no futuro, ele já é como se ele visse o futuro como um passado. Eu já fechei lá. Pô, então eu fecho de uma vez. Já que eu vou fechar lá, por que eu não fecho agora? Já que lá no futuro eu fiz isso, eu posso fazer agora. Eu já colho os benefícios agora. O fechamento futuro é muito legal. Joga para o futuro atenção. É mais fácil ele lidar com atenção no futuro. E aí você traz para o presente e fecha agora. Legal? Muito bacana? O anti-fechamento, né? O anti-fechamento tem um nome legal em inglês, que é o takeaway sale. O antifechamento é o seguinte: quando você inverte a coisa. Tem um gatilho de persuasão que está... eu gosto muito de fazer analogia aí com o cérebro, né? O gatilho de persuasão é um gatilho chamado rejeição. É um gatilho muito forte de persuasão. Quem quiser o livro aí, depois pega a bibliografia,
Eu vou colocar no chat aqui um link para vocês verem, entrarem em contato nas redes sociais comigo, com a ActaVox, e eu passo a bibliografia para vocês. O livro é do Henry Cialdini, Armas da Persuasão, que é a base desse item 10 aí, é um gatilho cerebral. Quando eu falo para o cliente que eu não quero fechar com ele, não estou a fim de fechar com você. Como fazer isso? Lógico que eu estou exagerando, né? Eu demonstro que eu não estou a fim de fechar com ele. O cliente fica com mais vontade de fechar comigo. Eu inverto as coisas, né? E é um gatilho forte, né? Quando o cliente se sente desprezado, de novo, cuidado, pelo amor de Deus, não é para você usar isso para manipular e não é para desprezar o cliente. Mas se você manifestar que você não quer fechar, que você não está tão afim de fechar, o cliente vai começar a inverter os polos, né? É ação e reação. Se eu fico insistindo, o cliente fica resistindo. Se eu vou embora, o cliente fala, não, peraí que eu quero falar, eu estou precisando desse negócio. Esse é o anti-fechamento. É você não fechar, é você querer demonstrar que você não quer fechar. Legal? É interessante isso. E aí, por último, o referência. A referência serve para baixar a tensão do fechamento. Então, vamos lá, vocês estão aí fechando com uma empresa, um sistema de rastreamento, e aí você fala, inclusive, o seu concorrente ou tal pessoa, às vezes funciona a favor, às vezes contra, cuidado. Mas se for funcionar a favor, você fala, inclusive, aqui em Jundiaí, certo, Juliano? Já tem 20 empresas usando o nosso sistema de rastreamento. Essa. Pô, que legal. Aí tem um outro gatilho mental que funciona aí, que é a prova social, que é o efeito manada. Já induz o cliente, já baixa a atenção dele. Pô, tem um monte de gente usando, pô, eu vou usar também. A atenção do fechamento cai. Vou fazer o contrário, só para ilustrar. Se você disser para o cliente o seguinte, quando o cliente estiver fechando, você fala, cara, eu preciso fechar com você vai ser meu primeiro cliente. Já era. Vai funcionar ao contrário, né? Ele fala, pô, não quero ser o primeiro, não. Fecha com alguns aí. Quero ser cobaia. Não quero ser cobaia. É o contrário, né? Dá uma referência para o cliente se sentir confortável, tem um monte de gente usando, efeito manada, a prova social, né? E também baixar a tensão do fechamento. Dá para usar vários modelos aí para explicar essa técnica. Beleza? Técnicas de fechamento, alguém gostaria de fazer alguma... Pessoal, muito bom. Eu até, assim, tô amando essa live, é muito legal mesmo, mas o nosso tempo já se esgotou. É uma pena falar isso, porque tá muito legal. E, assim, eu gostaria muito de chamar de novo o Vitor um dia, hein, Juliano? Vamos chamar vamos chamar para uma nova live falando de um novo assunto. Tem assuntos aí, vários aí, contorno de objeção. Eu acho que tem muita coisa para se falar ainda, né? Dá para fazer umas 20 lives se vocês quiserem, mas eu acho que vocês não vão querer tantas, não. Fico à disposição de vocês. Espero que tenha sido útil para o pessoal aí que vai assistir, que eles consigam aplicar, né? Nosso nome é ActaVox, porque tem o Vox, que é o discurso, e o Acta, que é a ação. A gente tenta juntar os dois, porque teoria sozinha não tem muito valor se não for aplicada. Espero que vocês consigam aplicar. Obrigado, Juliano. Obrigado, Christian. Prazer falar com vocês aqui. E fico à disposição para uma próxima. Prazer é nosso. Se você quiser, você tem um slide aí, né, dos seus contatos aí, se quiser expor os seus contatos. Boa. Aí, se for... Olha só, vendedor desnecessário aqui, cara. Pô, eu vou colocar um link aí no chat. Eu tenho um slide aqui seu, aqui dos seus contatos, né? Você pode colocar também? Eu coloquei um link aí que é shore.by/ActaVox, que tem todos os links nossos lá. Eu até vou colocar... Bom, quem quiser vai estar no chat, né? Pode clicar direto aí. E eu vou clicar e mostrar, vai para uma página que tem todos os links das nossas redes sociais, tem inclusive conteúdo até da Camila, que é a nossa sócia, que também tem um canal aí no CT Segurança, né? Tem o Gestoras e tem o Hackeando Marketing. Ela participa de dois, ela tem um programa dela e um programa que ela participa como co-host e co-apresentadora. Isso. Juliano, o Vitor colocou no chat aqui do Zoom. Você consegue jogar aqui? Colocou? Ainda não apareceu aqui para liberar. E eu coloquei também eu compartilhei a tela aqui, tá? Perfeito. Inclusive, a Camila, que é sócia do Vitor, ela vai estar aqui com a gente na semana que vem falando de marketing, hein, pessoal? Muito bom. Pô, já vou me preparar para estar junto. Agora, Vitor, uma coisa interessante, até para não ficar uma dúvida, né?
O conceito digital colocou aqui, puxa, sério isso que estou ouvindo? Rejeitar o cliente? E se der errado, boca a boca, como fica o nome? Seu nome pode ir longe. Uma coisa que é deixar claro que o Vitor não falou rejeitar o cliente, como rejeitar, mas como uma estratégia até como exclusividade, né? Falar, olha, colocar ações para o cliente falar, olha, eu posso te atender agora, não posso te atender depois, porque eu sou exclusivo, eu consigo atender um cliente de cada vez. Se você não quiser agora, não vai ter como fechar. É isso que ele quis dizer nesse momento de, às vezes, rejeitar o cliente. Exatamente, bem colocado. Eu reforcei bem a hora que eu falei, mas que bom que ele colocou aí, só para deixar bem claro, né? Não é para rejeitar o cliente, não é de forma alguma, eu falei 500 vezes, não é para manipular o cliente, não é para induzir o cliente a fazer algo errado, não é para você prestar um bom serviço para ele, oferecer algo que tem valor para ele e para que ele criar coragem de assumir, de fazer aquela aquisição que é o que você tem. Não, rejeição, cuidado, é o gatilho mental que está por trás daquela técnica especificamente. Legal? Sim, sim. Eu trabalhei em uma grande construtora que todos você deve conhecer, que é o Faville Urbanismo, né? E a gente fazia muito isso como marca. A gente falava, olha, cara, tem um lote aqui na frente da portaria. Se você não quiser, o outro da fila vai querer. Então, aquele negócio, não é que você está rejeitando o cliente. Cara, você que decide. Mas se você não quiser, tem uma fila inteira aí de pessoas que vão querer. Esse é o gatilho mental da escassez. Que é parecido, né? Eles têm mecanismos parecidos no cérebro. Mas que às vezes o cliente falava, pô, mas eu não sou importante. Cara, você é tão importante quanto todos os outros que estão na fila. E isso a gente só tem um lote perto da portaria para vender. Então, mas a gente fazia muito isso, né, desse lado. E o cliente se sentia, poxa, eu não estou sendo valorizado, eu fiquei aqui na fila. Eu falei, cara, sim, mas você tem que decidir agora. A fila tem outros clientes aí para decidir. A fila anda, né? A fila anda. Mas assim, uma aula, Vitor, fantástico conteúdo, muito bom. Muito obrigado. Gente, obrigado mesmo, espero que tenha sido realmente útil, obrigado aí pelo convite, fico à disposição. Vamos retomar, muito obrigado, viu? Boa noite, Valeu, pessoal, muito obrigado, quinta-feira que vem, 19h30, painel de rastreamento novamente. Com marketing. Valeu. Valeu. Boas